Tem escolhas que a gente só entende depois que se machuca tentando acertar. E tem conselhos que a gente ouve cedo demais, quando ainda não tem vivência suficiente para perceber o quanto eles pesam. Aos 20, quase tudo parece urgente. Você se sente na obrigação de saber quem é, o que quer, para onde vai, como vai ganhar dinheiro, como vai ser admirado. E tudo isso ao mesmo tempo. É um ruído constante. Uma pressão invisível que te faz achar que, se não descobrir a fórmula certa agora, vai perder o bonde da vida. Mas o que ninguém te conta é que esse bonde não existe e que viver com pressa de dar certo é uma das formas mais rápidas de se desconectar de si mesmo. O mundo te cobra clareza, mas não te dá silêncio. Cobra resultados, mas não respeita o ritmo. Aos 20, você se sente no meio de um campo de escolhas, todas parecendo definitivas. E isso assusta. Isso paralisa. Porque no fundo você não quer errar, não quer decepcionar ninguém, não quer se arrepender. Mas enquanto tenta fazer tudo certo, vai se afastando do que é verdadeiro. E isso dói. Uma dor silenciosa que não tem nome, mas pesa no corpo. Um cansaço que vem de carregar expectativas que nem sempre são suas. Se eu pudesse voltar e dizer algo para mim mesmo lá atrás, seria isso: calma. Não porque a vida vai ser fácil, mas porque você não precisa se provar o tempo todo. Calma, porque o que é seu não vai exigir desespero. Calma, porque se você correr demais, tentando acertar tudo de primeira, vai tropeçar naquilo que mais precisava sentir: presença. E é aí que mora a chave. Não é sobre encontrar respostas rápidas, é sobre fazer perguntas mais verdadeiras. Não é sobre seguir o caminho certo, é sobre ter coragem de andar, mesmo quando ainda não vê o chão. Aos 20, quase ninguém sabe o que está fazendo. Só parece. Todo mundo tem medo, todo mundo se compara, todo mundo tem dias em que pensa em desistir. Mas quase ninguém fala disso. E por isso você acha que só você está atrasado, que só você está quebrado por dentro, que só você está fingindo que está bem enquanto tudo está em desordem. Mas a verdade é que, por trás das aparências, tem um exército de almas tentando se encontrar. E você não está sozinho. Esse vídeo não é sobre dar conselhos, é sobre abrir uma janela, para que entre um pouco de ar, para que você respire mais fundo e escute, talvez pela primeira vez em muito tempo, uma voz que o mundo tentou silenciar em você, aquela que sussurra, no meio do cansaço: vai com calma, ainda há tempo e você não está tão perdido quanto pensa. De todas as frases que repetem para quem está começando a vida adulta, talvez nenhuma tenha sido tão romantizada quanto essa: siga a sua paixão. Ela parece leve, inspiradora, libertadora, mas no fundo esconde uma armadilha emocional difícil de perceber no início. Porque quando você diz a alguém de 20 anos que ele precisa descobrir sua paixão para então construir sua vida, o que você está dizendo, sem perceber, é que é uma única coisa certa esperando para ser encontrada, e que se ele não descobrir logo, pode acabar vivendo errado. Essa crença não inspira, ela paralisa. A obsessão em descobrir algo definitivo, algo que brilhe por dentro e justifique todas as escolhas, adoece em silêncio. É como se houvesse um mapa escondido e todo mundo tivesse achado o seu, menos você. Mas a verdade é que a maioria das pessoas constrói sua paixão, não a encontra. E isso muda tudo. A paixão não é um farol distante, é uma fogueira pequena que começa a acender com prática, com tentativa, com envolvimento real. Você não ama antes de começar. Você começa e então o amor cresce. Ou não. E aí você muda. E tudo bem. A psicologia chama isso de ansiedade decisória.
É quando você se sente travado porque acha que precisa escolher a coisa certa, a profissão certa, a missão certa, de primeira. E se não sentir aquela euforia interna, aquela certeza absoluta, acha que está no caminho errado. Mas a ciência é clara ao dizer que a motivação mais estável é a que se constrói. É o que se chama de motivação intrínseca incremental. Quanto mais você se envolve, mais você se conecta. Quanto mais você pratica, mais propósito sente, não o contrário. Mas essa verdade não viraliza. O que viraliza são as histórias editadas. As pessoas que dizem que sempre souberam, que nasceram amando o que fazem. E isso cria um padrão inalcançável. Você começa a achar que há algo errado com você, que se não sente aquela chama, deve estar distante do seu verdadeiro caminho. Mas o que ninguém te mostra é que a paixão, muitas vezes, é uma construção silenciosa e que o tempo é um ingrediente necessário. Se eu pudesse voltar, eu me diria isso. Não corra atrás de uma ideia mágica sobre o que você nasceu para fazer. Escolha algo que te intriga, algo que te desafie, algo que te faça querer entender mais. E comece, mesmo sem sentir certeza, mesmo sem chamar de paixão. Comece porque é no movimento que a clareza nasce. E aos poucos, você vai perceber, a paixão não é um destino, ela é uma consequência. Ela floresce onde há presença, onde há entrega, onde há verdade. É sutil no começo. Você abre o celular por um segundo e antes de perceber, já está comparando sua vida com a de alguém que você nem conhece. Uma foto, uma conquista, um resultado. Tudo parece mais rápido, mais bonito, mais certo do que aquilo que você está vivendo. E sem querer, uma parte sua começa a acreditar que está para trás, que não evoluiu o suficiente, que não fez o bastante, que não é o bastante. O problema é que esse tipo de comparação não é só emocional. Ele é químico, biológico. Toda vez que você vê algo que ativa desejo, admiração ou inveja, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. A dopamina por si só não é ruim. Ela é essencial, mas o excesso dela, estimulado por recompensas imediatas de vazias, curtidas, validação externa, flashes de sucesso, cria uma espécie de vício comportamental. Você começa a precisar de pequenas doses de aprovação para continuar se sentindo capaz. E quando elas não vêm, você se sente em queda. Esse ciclo dopaminérgico tem um efeito colateral, silencioso. Ele sabota a constância, porque a constância, a construção verdadeira, exige paciência. E paciência não dá dopamina rápida. Ela não brilha, ela não viraliza. Construir uma vida com raízes leva tempo, exige silêncio, exige repetição. E tudo isso vai na contramão da lógica digital que te vicia em estímulo constante. Você acaba trocando a profundidade pela pressa, trocando a construção pelo aplauso. E o que começa como inspiração, vira comparação. E o que parecia admiração, vira peso. Aos 20 e poucos anos, essa armadilha é ainda mais forte, porque você ainda está tentando entender quem é, ainda está experimentando. E ao se comparar com pessoas que já estão em outro capítulo da vida, você perde a chance de honrar o seu próprio ritmo. Começa a exigir de si frutos que só vêm depois de anos de raiz. E no desespero por alcançar algo logo, abandona processos que estavam começando a florescer. O mais cruel é que ninguém fala disso com verdade. Todos querem parecer bem, ninguém mostra os bastidores. E você acaba se medindo por fachadas, por recortes, por momentos isolados que não representam a complexidade da vida real. É como tentar medir seu valor com uma régua feita da vida de outra pessoa. Não tem como dar certo, só machuca. Se eu tivesse entendido isso antes, teria protegido minha mente com mais firmeza, teria construído mais no silêncio, teria valorizado o processo, mesmo sem aplausos. Porque a verdade é simples.
Aquilo que realmente vale a pena não dá um pico de dopamina no início, mas sustenta a alma no longo prazo. E o que sustenta é o que transforma. Durante muito tempo, acreditei que as pessoas disciplinadas eram aquelas que simplesmente tinham mais força de vontade, que conseguiam dizer não para tudo que distrai, que acordavam cedo com entusiasmo, que enfrentavam o tédio sem reclamar, que não paravam até dar certo. Eu via isso quase como uma genética mental. Alguns nasceram focados, outros, como eu, não. E essa crença me fez viver com culpa, porque eu tentava, tropeçava, recomeçava e achava que o problema era falta de caráter, fraqueza, preguiça. Mas não era, só era um modelo quebrado. A verdade é que disciplina não é heroísmo, é construção. Não é sobre vencer a si mesmo todo dia como se estivesse numa batalha. É sobre desenhar um caminho onde você precise lutar menos. E essa é a parte que ninguém te conta. As pessoas mais consistentes não vivem resistindo a tentações. Elas vivem em ambientes que protegem seus compromissos. Elas criam rotinas que eliminam o esforço da decisão. Elas organizam a própria vida de um jeito que o comportamento certo se torne o mais fácil de repetir. E James Clear chama isso de arquitetura de hábitos. E esse conceito muda tudo. Porque você para de depender de motivação, que é instável, e começa a depender de estrutura. Você aprende a desenhar seu dia com intenção. Você tira a energia do controle e coloca na criação de contexto. E pouco a pouco, o que era pesado vira natural. Mas há algo ainda mais profundo por trás da disciplina real. O pacto emocional com o seu futuro. Porque a constância não nasce da obrigação. Ela nasce do vínculo. Quando você consegue visualizar com clareza quem você quer se tornar e sente esse futuro como algo possível, como algo vivo dentro de você, suas escolhas ganham sentido. Você para de agir pelo medo de errar e começa a agir pela vontade de honrar esse futuro. A disciplina então deixa de ser um sacrifício e vira um gesto de amor por quem você está se tornando. Essa é a diferença entre o foco cego e o foco consciente. O primeiro te esgota, o segundo te orienta. O primeiro é sustentado por cobrança, o segundo por propósito. Quando entendi isso, percebi que eu não era indisciplinado. Eu só estava desconectado do meu futuro. Eu não era fraco. Eu só estava tentando forçar comportamentos num ambiente que me puxava para o outro lado. E quando esse ambiente começou a mudar, eu mudei junto. Se eu tivesse ouvido isso aos 20, teria sido mais gentil comigo. Teria entendido que força de vontade não é tudo, e que ser firme com os próprios hábitos não é o mesmo que ser duro com o próprio coração. Porque disciplina real começa no cuidado com o que você permite ao seu redor, e no cuidado com o que você acredita sobre si mesmo. Existem momentos na vida em que você sente que está afundando em confusão. Muita coisa para fazer, muita dúvida, muito medo de decidir errado. E por mais que tente organizar os pensamentos, tudo parece embaralhado. É como se sua mente estivesse tentando dirigir, mapear o caminho e ao mesmo tempo analisar o trânsito, tudo de uma vez. E aí trava. Trava porque está tentando ser tudo ao mesmo tempo. Quando na verdade existe um jeito mais leve e mais lúcido de lidar com as decisões e os processos da vida. Entender que dentro de você moram 3 vozes, 3 inteligências, 3 papéis que precisam ser ativados com consciência. O primeiro é o executor. Ele é o que faz, age, testa, erra, repete, não espera o momento perfeito, ele simplesmente começa. É a parte de você que sabe que o progresso nasce da prática, que a clareza vem da ação, que o medo se dissolve no movimento. Mas quando você vive só nesse papel, corre o risco de virar um repetidor de tarefas, alguém que vive ocupado, mas sem direção.
É aí que entra o segundo papel, o estrategista. Ele é o que planeja, observa o cenário, calcula as possibilidades, traça um caminho. Ele é racional, ponderado, silencioso. É a parte de você que precisa sair do campo de batalha de vez em quando e subir uma colina, só para olhar o mapa com mais clareza. Quando esse papel é ignorado, você age muito, mas avança pouco. Quando ele domina demais, você planeja tanto que nunca começa. O terceiro papel é o mais sutil. É o observador. Ele não age, não decide. Ele percebe. Observa os dois primeiros com distância. Ele vê o padrão. Vê a emoção escondida por trás da pressa. Vê o medo disfarçado de produtividade. Vê o cansaço fingindo ser disciplina. O observador é a parte de você que escuta sem reagir, que acolhe sem se identificar, que entende o movimento interno e cria consciência. Quando você aprende a alternar entre esses três, executor, estrategista e observador, algo muda por dentro. Você não vira um robô eficiente, você vira alguém presente. Alguém que não está mais sendo levado pela maré emocional. Alguém que consegue pausar, respirar e escolher quem vai conduzir o momento. E essa consciência acelera a maturidade, a emocional, a espiritual e a financeira também. Porque toda decisão mal tomada custa caro e todo impulso mal interpretado pode te afastar do que você realmente queria. Ter esses três papéis ativos dentro de si é como montar um conselho interno, um espaço onde antes de agir, você consulta. Antes de reagir, você escuta. E aos poucos, começa a perceber que sabedoria não é saber mais, é saber parar quando precisa e saber agir quando chega a hora. E isso ninguém ensina na escola. Mas a vida cobra com juros altos quando você não aprende a ouvir essas três vozes. Se eu tivesse entendido isso aos 20, teria errado menos por pressa, teria sofrido menos por decisões mal pensadas e teria começado a confiar mais no silêncio entre um pensamento e outro, porque é ali onde mora a lucidez. Era uma terça-feira comum. Chuva fina, céu opaco, trânsito lento. Daqueles dias em que tudo parece mais pesado do que realmente é. Eu estava sentado num ônibus, cansado, frustrado, com os olhos perdidos na janela, como quem procura alguma direção do lado de fora. Por dentro, a sensação era de desistência. Não de uma coisa só, mas de tudo. Da ideia de vencer, da ideia de entender, da ideia de seguir. Não era tristeza. Era uma espécie de esvaziamento, como se eu tivesse me cansado de tentar ser alguém, tentar acertar, tentar provar. Eu estava exausto de mim. E foi nesse estado, quase invisível por dentro, que ouvi uma voz rouca ao meu lado dizendo: "Você está bem, filho?" Não era um tom invasivo, era o tipo de voz que atravessa o silêncio. Um senhor de idade com o rosto marcado de tempo e olhos calmos, como quem já tinha visto muita coisa e perdido mais ainda. Não sei porquê, mas eu respondi com sinceridade. Disse que não, que estava perdido, que não sabia se fazia sentido continuar insistindo. Ele olhou para frente, fez uma pausa longa como quem ouve algo dentro antes de responder. E então disse: "O problema de quem tem pressa é que acha que o tempo está contra ele, mas o tempo só é inimigo de quem não sabe esperar." Na hora, eu não entendi por completo, mas a frase ficou. Ficou martelando. E ele continuou como se estivesse lendo meus pensamentos. Eu achava que precisava conquistar tudo cedo,
Mas foi só depois dos 50 que entendi o que realmente importava. A vida não me deu o que eu queria quando eu queria. Ela me deu quando eu estava pronto para não estragar. Ele sorriu leve, como quem não espera aplauso, apenas compreensão, e completou: tem gente que planta e quer colher no mesmo dia, mas semente não entende urgência. Ela entende o solo e entende o silêncio. Naquele dia, algo mudou. Não foi uma epifania, não foi um milagre, mas foi como se uma parte minha, esquecida há muito tempo, tivesse sido tocada. Era a parte que acreditava que tudo precisava acontecer agora, que o sucesso era questão de pressa, que o valor de alguém se media por quanto conquistou antes dos 30. E ali, naquele banco úmido de ônibus, eu entendi o que ninguém tinha me dito com tanta clareza. A vida não tem um cronômetro, ela tem um ritmo. E esse ritmo não se acelera à força, se escuta. O ônibus seguiu. O senhor desceu sem dizer adeus, mas deixou comigo algo mais valioso do que qualquer resposta pronta. Uma pausa, uma respiração nova, um convite para caminhar diferente. Porque no fim, talvez o que muda a nossa trajetória não é um grande acontecimento, mas uma conversa simples, no lugar mais comum, com alguém que já aprendeu o que a gente ainda está tentando entender e que com poucas palavras acende uma luz onde antes só havia cansaço. Uma luz que sussurra: você ainda não chegou, mas também não está perdido, está no meio. E o meio é sagrado. Talvez o que mais machuque aos 20 anos não seja a falta de respostas, seja o excesso de exigências. Exigências que não nascem do coração, mas de vozes externas, de ideias que você herdou, de comparações que você não percebeu que estava fazendo, de metas que não vieram da sua alma, mas da expectativa de quem nunca parou para te ouvir de verdade. E isso pesa. Pesa tanto que, às vezes, você começa a achar que viver com leveza é privilégio de quem nasceu diferente. Mas não é. Leveza não é ausência de dor, é presença com verdade. É quando você começa a caminhar com menos pressa e mais propósito. É quando para de correr para alcançar o que os outros chamam de sucesso e começa a construir, no seu ritmo, o que você entende por sentido. É quando você deixa de se cobrar por ter tudo resolvido e começa a se comprometer com a sua própria honestidade. Tudo que foi dito aqui não é fórmula, não é conselho de palco, é um convite, um lembrete, uma escuta. Porque talvez tudo que você precisava ouvir agora fosse exatamente isso. Que tá tudo bem se você ainda não sabe. Que tá tudo bem se ainda não encontrou. Que tá tudo bem se parece que todos estão avançando menos você. Porque crescer de verdade não é visível no início. Crescer de verdade acontece no escuro, na dúvida, no silêncio e principalmente na persistência silenciosa de quem escolhe continuar. Então, fecha os olhos, respira, imagina por um instante sua versão mais velha, aquela que já atravessou todos os medos, que já caiu, já levantou, já chorou, já venceu. Imagina essa versão te olhando agora com um olhar calmo, profundo, amoroso e dizendo com toda firmeza e ternura: obrigado por ter continuado. Obrigado por ter feito diferente. Porque foi hoje, neste instante, que tudo começou a mudar. Talvez você não sinta ainda, mas esse instante já carrega o início do que vem depois. E o que vem depois depende da sua decisão de agora. Porque no fim, ninguém ensina isso na escola. A vida não pede pressa,
pede presença. E a sua já é um começo. Se esse vídeo tocou algo em você, se fez sentido em algum nível, se inscreve no canal. Isso ajuda a mensagem a alcançar quem também precisa ouvir. E se gostou, deixa um like, não por obrigação, mas como um sinal silencioso de que essa conversa valeu a pena. Nos vemos no próximo vídeo, com mais verdades que não gritam, mas despertam. Até lá!